Olá pessoal, tudo bem? Falando um pouquinho de novo aqui, Douglas do MIT, falando de Petit Lenormand, falando de tarô, falando desse mundo da cartomancia, do tarô. Mas essa semana aí passando uma mensagem para vocês, refletindo sobre, principalmente uma reflexão sobre esse mundo da cartomancia, né? Eu tenho uma experiência muito longa de 20 anos como profissional atendendo com cartomancia e estudo esses oráculos desde a década de 80, mais ou menos, quando eu conheci eles, né? Quando eu conheci o tarô, quando eu conheci o Petit Lenormand. Então, e tive grande chance de conhecer grandes profissionais nesse período, grandes tarólogos, cartomantes. Então, a minha ideia é passar um pouco dessa experiência para vocês, principalmente o questionamento das coisas que eu vejo por aí nesse mundo cartomântico, hoje muito na internet, de erros principalmente. Então, muitas vezes, algumas pessoas podem não gostar dos meus vídeos, mas eu preciso, muitas vezes, como professor de cartomancia, pôr o dedo na ferida, tá? Tocar em alguns pontos importantes. Essa semana me falaram justamente essa questão de, professor, você trabalha com a escola europeia, mas eu trabalho com as duas, eu posso trabalhar com as duas, a minha intuição diz quando é uma, quando é outra. Gente, isso não existe. Tá? A pessoa que for trabalhar desse jeito vai cometer erros. Nós temos o treinamento para ser cartomante, para ser tarólogo. É um treinamento principalmente mental. Você cria padrões de repetição. Tá? Você cria hábitos cartomânticos, digamos assim. Você vai criar o hábito de abrir um jogo sempre da mesma maneira. Você vai criar o hábito de ver aquela carta com os mesmos conceitos. Existe uma ordem simbólica dentro das escolas, tanto da brasileira como europeia. Falaram para mim assim, mas a escola europeia é mais rígida. Não, a brasileira também é rígida, no sentido de que existem conceitos das cartas. As cartas elas não são, não voam para qualquer conceito, não. Elas existem conceitos e símbolos certos para cada carta. Cada carta, seja do tarô, seja do Lenormand, tem uma direção simbólica. E isso não muda, essa direção simbólica. O que vai mudar é o contexto, que vai trazer detalhes dessas informações que podem se diferenciar. Mas a direção simbólica é sempre a mesma. Mas eu vejo das duas formas. Não, você vê das duas formas, então você não criou um método. Quando você não cria um método, tem horas que você vai acertar, tem horas que você vai errar. Quando você tem que estruturar um método mental, nossa mente faz essa conexão com o espiritual. É através da nossa mente que nós nos conectamos, que nós temos as nossas intuições e os nossos contatos. E a percepção do campo do cliente também, através da nossa mente. Se a tua mente não está clara de como a carta funciona, como é que vai ficar claro o teu jogo? Vai ficar confuso. Então é importante você estabelecer um método, você estabelecer um rigor no que você faz. Então você, por exemplo, você vai abrir a mesa real, embaralho meu baralho, corto em 3 partes, junto as 3 partes e boto a mesa real. É um rigor, você vai sempre trabalhar desse jeito. Eu vou abrir a mandala, eu vou fazer a mesma, eu vou embaralhar meu baralho, cortar em 3 vezes e tirar as cartas da mandala, 26 cartas, no caso quem usa com 2 cartas. Tá isso na mandala astrológica. É o teu rigor. Não, eu prefiro que o consulente tire as cartas. Então eu vou embaralhar meu baralho, corto 3 uma vez, conforme você estabelecer. Aí eu espalho em leque e peço para ele tirar 26 cartas, no caso da mandala. Ou peço para ele me dar o baralho inteiro, no caso da mesa real. Você vai estabelecer uma metodologia. Essa metodologia você vai repetir toda vez. Essa repetição vai trazer um padrão mental de trabalho. É como se você tivesse um ritual de abertura de cartas. E esse ritual você vai estar repetindo ele todas as vezes que você for executar a tua leitura de cartas. Isso vai trazer eficiência no teu jogo. Quando você aprende um jogo, quem estuda cartomancia, quem fez curso, que é importante você fazer um curso, passar por uma formação, quem faz esse estudo, no início o método não vai funcionar. Por quê? Porque a mente não está com ele introjetado, cravado no inconsciente. Você aprende um método de leitura, a primeira vez que você coloca as cartas na mesa, não vai fluir direitinho. Você vai cometer erros no início, não vai dar certo nas primeiras vezes. Até esse método está sendo enraizado no teu inconsciente, na tua mente inconsciente. Quando esse método se enraiza na tua mente inconsciente, as chances de erro são realmente muito poucas. Tá? Aí realmente você diminui muito os erros. Claro, erros a gente tem, nós somos humanos, nós não somos deuses, não somos mentores, não somos perfeitos. Tá? Mas a gente passa a ter um grau de erro bastante pequeno, uma margem de erro bastante pequena.
Tá? Então é importante se estabelecer métodos da cartomancia. A partir do momento que você estabelece métodos, você estabelece um rigor simbólico, o baralho conversa bem com você. Se você não estabelece um rigor simbólico, então é porque você trabalha de forma mediúnica, de forma de conexão, onde o baralho é um mero detalhe da sua consulta. Então você não precisa estudar, não deve estudar, porque deve atrapalhar teu jogo, vai atrapalhar a tua mediunidade. Você deve ter um poder espiritual enorme, que eu não vejo isso em 90% das pessoas que falam que trabalham dessa forma. Eu não vejo essa espiritualidade tão forte assim como elas se dizem, tá? Então vamos ter um pouco mais de humildade, vamos procurar olhar de uma forma mais rigorosa para esse baralho, que é um baralho maravilhoso. Não interessa a escola, se é escola brasileira ou escola europeia, tá? As duas escolas são maravilhosas com seus conteúdos e suas formas de trabalhar, mas as duas precisam um rigor de estudo, rigor de técnica, de método, de fazer sempre do mesmo jeito, de você ter uma direção simbólica das cartas. Se você não faz isso, você vai errar, se você usa de técnica, tá certo? Então, é importante você estabelecer esse rigor técnico para as suas leituras. Isso faz a diferença. A não ser que você seja totalmente médium, daí você liga no automático, se conecta com o teu mentor ou com o teu guia e faz a consulta, que daí não é nem você que está fazendo, né? Daí realmente eu estou na ideia de cobrar, se for desse jeito. Porque não é uma coisa que você se dedicou. Eu cobro porque eu me dediquei. Eu não nasci com dom nenhum. Eu estudei anos e anos, comprei livros, comprei baralhos, paguei cursos e paguei cursos caros para entender tanto o tarô como o Lenormand. Por isso que eu tenho hoje uma proficiência bacana nesses dois oráculos. Eu consigo fazer uma leitura boa com esses dois oráculos, por anos de estudo, anos de prática. E é por esses anos de prática e de estudo que eu cobro, tá certo? Boa semana para vocês, tá? Não fiquem bravos comigo, estou falando uma opinião para a gente procurar crescer, tá? Tanto como tarólogos, como cartomantes, como pessoas que buscam, né, uma orientação, tá certo? Me sigam nas redes, Douglas Domit no YouTube, Douglas Domit no Instagram e no Facebook. Um abraço a todos.